Olá pessoal, tudo bem? Feliz sábado, um grande abraço a todos vocês. Quero aqui agradecer a participação que vocês tiveram na nossa escola sabatina. Então, seja bem-vindo e que Deus abençoe grandemente você. Agora estamos no momento do nosso culto divino, nosso culto online. Eu quero dar aqui um grande abraço a cada um que estão aí participando. Depois eu vou falar nominalmente a presença aí de cada um de vocês. Então, nesse momento, aproveite, compartilhe, convide as outras pessoas para que elas possam estar aí junto conosco também. E nesse momento, eu já quero iniciar com uma oração, então vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção para esse momento. Querido Deus, Pai amado, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça e pela forma como o Senhor cuida de nós. Queremos agora, nesse momento, pedir a tua bênção, a tua iluminação, a tua presença, para que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. No nome de Jesus, amém. Então agora, nesse momento, vamos refletir um pouco o nosso momento de mordomia, que possamos estar com nossos corações agradecidos a Deus por tudo que Ele fez e fará em nossas vidas. Perdão aqui, acabei mutando o que não deveria mutar. Retomando. Ser cristão é uma escolha radical. Requer uma mudança completa de vida. Também exige algumas posições firmes que são contrárias ao senso comum. Isto significa que você sempre vai aceitar o fato de que é um pecador, que a morte de Cristo é a única ajuda disponível, que sempre deve haver uma busca constante por um coração novo e que, por fim, deve haver apenas uma pessoa no comando da sua vida. Porque enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quando vai tomar decisões, você não mais confia em suas próprias percepções ou critérios. Ao invés disso, suas escolhas seguirão os parâmetros da Bíblia, que é a palavra de Jesus. Não é possível alguém ser de Jesus e, ao mesmo tempo, rejeitar sua palavra, porque Cristo e sua palavra são inseparáveis. Salomão diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, ele usa a vida financeira para sugerir uma maneira através da qual podemos exercitar nossa confiança em Jesus e nos submeter à sua palavra. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honrar ao Senhor com as primícias ou primeiros frutos significa que damos o nosso melhor para Deus primeiro, antes de fazer qualquer outro gasto. Lembre-se, submissão limitada gera bênçãos limitadas, enquanto submissão ilimitada gera bênçãos sem medida. Ao devolver o seu dízimo e entregar o seu pacto, peça para que Deus lhe conceda um coração submisso e disposto a dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Coloquemos nossos desejos por último e primeiro Deus. Amém. Então, devemos sempre colocar Deus em primeiro lugar. E esse é o momento em que nós chamamos as crianças para estarem junto conosco. Nosso momento da adoração infantil, dando continuidade à vida, história
dos patriarcas. Estamos, a criançada está aprendendo aí um pouquinho sobre Jacó e hoje nós vamos aprender mais alguns detalhes da vida de Jacó e como ele se reconciliou com Deus. Então, crianças, chega junto, vamos para a nossa adoração infantil. Olá, crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Oba, oba! Me deixe ir, pois o dia já desponta. Eu não deixarei que vá, a não ser que me abençoe. Você conhece esta história? A história de um homem que lutou com um ser celestial? Bom dia, um feliz sábado, bem-vindos à Adoração Infantil. No sábado passado, nós paramos na parte da história em que Jacó volta à sua terra natal, a terra do seu pai e da sua mãe. Mas tinha alguém que estava esperando Jacó, Esaú, o seu irmão. Jacó ficou sabendo que Esaú estava vindo ao encontro dele com um grande exército. E agora, o que seria? Jacó, então, numa das noites em que eles estavam viajando de volta para sua terra, ele se afastou do acampamento e começou a orar a Deus. Naquele momento, alguém o tocou e ele, achando que era um bandido, um homem mau, se virou e começou a lutar. E o tempo foi passando e já era cedinho, já havia amanhecido e ele estava naquela luta, mas aí ele olhou e viu que não era qualquer homem, era um ser celestial que ele estava lutando. Aquele ser tocou na coxa de Jacó e ele ficou manco e ele segurou aquele ser e falou: por favor, não vá embora antes de me abençoar. Então ele olhou para Jacó e falou: o seu nome é Jacó, que quer dizer enganador. Mas a partir de hoje, você será chamado pelo nome Israel, que quer dizer aquele que lutou com Deus. Que alegria para Jacó! Ele se sentiu agradecido, feliz, porque ele sentiu o perdão de Deus por tantas coisas erradas que ele havia feito no passado. Jacó se levantou dali, chamou a sua família, arrumou todo o acampamento e agora, confiante, partiu ao encontro de Esaú. De um lado, Esaú com seu exército, do outro, Jacó com a sua família. Como seria esse reencontro? Haveria luta? Batalha? Não, a Bíblia diz que foi um encontro maravilhoso. Eles se abraçaram, choraram, ali abraçados, arrependidos de todas as coisas ruins que haviam feito um para o outro. E a partir daquele momento, eles se tornaram amigos mais uma vez. Deus nos perdoa. Às vezes cometemos erros, não é verdade? Às vezes você mente para a mamãe e para o papai. Às vezes cola na prova. Faz coisas que não deveria fazer. Peça perdão a Deus. Ele vai te perdoar e vai te ajudar a ser um vencedor. Assim como foi Jacó. Na Bíblia, em Salmos 91:14, nós lemos: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo seu perdão. O Senhor perdoou Jacó no passado e nos perdoa hoje. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém. O seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Uau, que legal! Eu gosto muito de histórias que me ajudam a aprender de Jesus e da Bíblia. E pais, não esqueçam que temos as redes sociais com muitos materiais de apoio para você estudar a Palavra de Deus com as crianças. Temos nossa página no Facebook, Ministério Criança e Adolescente Oficial, e no Instagram, Ministério Criança Adolescente.
E não esqueçam que vocês podem aprender também com o Nick e a sua família. Este desenho foi feito especialmente para as crianças aprenderem de Deus e seu amor. Eu encontro vocês lá, no Feliz 7 Play. Um ótimo sábado! Então veja, crianças, como foi importante essa jornada de Jacó e como ele enfrentou as suas dificuldades, né? Então bem interessante e que possamos aplicar isso na nossa vida também. E nesse momento, agora, vamos cantar, né? Tem sido a música central dessa série que nós estamos tendo aqui aos sábados sobre o dom de profecia. Então vamos cantar alegremente o hino do nosso inário, né? O 165 da minha Bíblia. Então cante aí junto conosco, louve ao Senhor e vamos assim preparar nossa mente, nosso coração para o estudo da palavra de Deus. Então, que bênção é a palavra de Deus e aquilo que nós aprendemos com ela. Antes de orarmos, deixa só dar um abraço aqui para aqueles que estão nos acompanhando, que é a Marcela, a Ed, tenho certeza que o irmão Edgar, a Meire, né, que ele está usando, né, o telefone de seu filho Gabriel, por isso que a princípio não tinha identificado, mas que Deus abençoe você, Meire, ao seu filho Gabriel também, ao Ricardo que está aqui conosco, ao José Gomes e aos demais que estão nos acompanhando. E só reforçando, né, a nossa rotina, né, tem sido das 9 horas nossa escola sabatina, 10h30 o nosso culto aqui online e no domingo à noite, às 7 horas, né, às vezes varia 6, 7 horas, né, dependendo de como está o final de semana, nós temos o nosso estudo de profecias, o mistério da profecia. Então amanhã às 7 horas você é nosso convidado. O tema será sobre a morte
Então, para alguns pode até ser algo conhecido, mas é sempre bom aprender um pouco mais. E compartilhe com aqueles que estão sofrendo, estão passando por algum tempo de necessidade. Assim, quer compreender um pouco mais sobre o que está acontecendo, compartilhe com essas pessoas também. Amanhã, às 7 horas da noite, 19 horas, o Mistério da Profecia, tema sobre a morte, será o nosso 15º estudo. Então não perca, participe também. Então agora vamos orar, pedindo a bênção de Deus para a mensagem dessa manhã. Querido Deus, Pai amado Senhor, queremos agora pedir que o Senhor se faça presente mais uma vez. Esteja nos dirigindo, esteja nos conduzindo, faça-nos aprender mais sobre a Tua Palavra e que nesse momento Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes para compreender aquilo que nós iremos estudar nessa manhã. Abençoe a cada um que está nos acompanhando e aqueles que ainda vão assistir. Isso aqui pedimos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos mais ou menos na metade, dessa série sobre o dom de profecia. E só para recapitular um pouco aquilo que nós já aprendemos, nós vimos as maneiras que Deus ele usa para se revelar. E essas maneiras que Deus usa para se revelar, uma das principais delas é por meio do ministério dos profetas, onde o foco principal é justamente fazer com que a nossa compreensão de Deus seja mais clara com relação ao seu caráter, aquilo que Ele fez e os planos para o futuro, principalmente relacionado à restauração dessa terra, à segunda vinda. A principal tarefa de um profeta nós vimos que é ser um porta-voz, ser um mensageiro de Deus, e que Deus se utiliza de sonhos e visões para comunicar uma mensagem, uma verdade a um profeta, e esse profeta transmite essa mensagem às pessoas ali ao seu redor. E muitas vezes essa revelação pode falar sobre o futuro, pode falar sobre o tempo presente do profeta, ou então fala do tempo passado daquele profeta ou daquele povo. E Deus usou tanto homens quanto mulheres para esse ministério. No relato do Antigo Testamento, no relato do Novo Testamento, nós vimos que Deus se utiliza de vários gêneros, ou seja, dos dois gêneros existentes, homem e mulher. Para Ele não importa se é masculino, se é feminino, mas se a pessoa está disposta a ser o seu porta-voz naquele momento. E também Deus se utiliza de pessoas de várias classes sociais, seja do mais simples até o mais educado. Deus, ele se utiliza de todos. E alguns receberam profecias para tempos muito longínquos ou de interesse de todos os homens, enquanto que outros receberam mensagens mais para uma aplicação local, para um grupo de pessoas ou uma situação imediata que eles estavam enfrentando. Todos os profetas falaram, todos proclamaram mensagens. Alguns, eles escreveram. Deus usou diferentes atividades, mas de modo destacado para repreender o pecado e convidar as pessoas a se aproximarem de Deus e para anunciar a sua vinda e principalmente sobre a obra do Messias. Assim, o dom profético tem sido, através dos tempos, um dos mais poderosos instrumentos que Deus tem se utilizado para orientar, para guiar e para proteger o seu povo nessa terra. E sábado passado nós vimos como é que a Bíblia apresentava o surgimento do dom profético, o ressurgimento do dom profético para os nossos dias, para os nossos tempos, para aquilo que viria depois de 1798. Nós vimos essa questão. E só para relembrar, nós lemos o texto aqui de Apocalipse, capítulo 12, o verso 17, que diz: o dragão ficou irado contra a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós vimos que o ministério profético iria retornar, iria ressurgir
no meio do povo de Deus que tivesse a característica da guarda de seus mandamentos e o testemunho de Jesus. E que testemunho é esse? Significa o dom de profecia. Apocalipse 19, verso 10 vai deixar isso bem claro. Lá diz que sou servo de Deus, assim como são vocês, os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então a Bíblia aponta, né, porque ela ainda existe, perdão. A Bíblia aponta de maneira bem clara que nos últimos dias o dom de profecia iria ressurgir. E hoje nós vamos ver que de fato isso aconteceu e como foi que isso aconteceu. Só que necessitamos compreender os antecedentes históricos para esse momento. O sermão de hoje vai ser um pouco mais histórico. Nós vamos ver através da história como foi que isso aconteceu. E aqui eu quero aproveitar e dar um abraço aqui para o meu amigo Juan. Estou com saudade aí, tá certo? Que Deus abençoe grandemente vocês. Aí a central, quer dizer, toda a região e Espírito Santo do Pinhal, que Deus abençoe grandemente, que esteja abençoando aí você e a sua família. E que, quem sabe, em algum momento Deus nos conceda a oportunidade de nos vermos novamente. Um grande abraço. Então, o sermão de hoje vai ser mais destacado nos fatos históricos de como essa profecia se cumpriu. Então devemos compreender que, primeiramente, na igreja primitiva, depois que Cristo foi ao céu, depois que ele retornou para continuar o seu ministério lá no céu, os apóstolos se tornaram os líderes da igreja cristã. Os apóstolos, eles continuaram pregando a mensagem de Cristo e revelando as verdades de Deus. Mas logo depois da morte dos apóstolos, a igreja começou a assumir uma atitude perigosa. Ela começou a analisar, a interpretar a mensagem bíblica bebendo de fontes estranhas. Começou a utilizar ideias pagãs para interpretar, para compreender e até para transmitir a mensagem de Deus. Se você depois analisar as epístolas de João e a carta de Judas, fica bem claro isso. O cristianismo, alguns cristãos começaram a achar interessante as filosofias do seu tempo, as filosofias de sua época, para começar a interpretar a Bíblia. E isso fez com que, com o passar dos tempos, a mensagem bíblica se tornasse misturada, se tornasse deturpada. E isso acabou influenciando grandemente o cristianismo. Então, aos poucos, crenças pagãs foram sendo incorporadas ao cristianismo. E assim, muitos dos ensinos de Jesus e da Bíblia foram postos de lado. E, em consequência, a igreja cristã oficial, administrada pelo papado, se tornou uma religião cujas doutrinas eram a mistura da Bíblia com crenças e práticas pagãs. Aquilo que era o evangelho puro acabou se tornando o evangelho maculado. E aqui eu posso pontuar algumas dessas crenças. A crença do purgatório, né? A questão de como é o processo da salvação. A salvação agora não é mais focada em Cristo, mas sim no que a igreja oferece para salvar a pessoa. Então, tudo isso foi maculando a mensagem pura do evangelho. Então, com o passar dos tempos, se formou uma igreja oficial, mas que estava corrompida. E então, nós chegamos no período dos reformadores. Wycliffe, Lutero, Calvino, João Hus, Jerônimo, Wesley, todos eles olharam para a igreja de seu tempo e perceberam que ela estava maculada, perceberam que ela estava corrompida e começaram a retornar para a Bíblia. Começaram a redescobrir as verdades bíblicas que foram deturpadas ou que foram esquecidas por causa da tradição pagã que incorporou a igreja cristã do seu tempo. E eles começaram a reformar.
eles começaram a enaltecer novamente essas verdades. E uma das principais verdades que foi enaltecida em seu tempo, em suas épocas, foi sobre a salvação, a justificação pela fé. Essa é uma das maiores contribuições, dentre outras, da reforma protestante do tempo de Calvino, de Lutero, de Wesley, de Wycliffe, de que a salvação é por meio dos méritos de Cristo e não por aquilo que a igreja nos oferece. E através desses reformadores começaram a surgir novas denominações. Antes a igreja, que era uma só, começou a se tornar plural. Então começou a surgir as igrejas luteranas, seguindo o pensamento de Lutero, as igrejas presbiterianas, seguindo ali o pensamento de John Wesley, veio as igrejas metodistas, quer dizer, a presbiteriana seguindo o pensamento de Calvino, veio a igreja metodista, a igreja batista e por aí vai. A igreja metodista seguindo um pouco a ideia de Wesley e tantos outros. Então começaram a surgir novas igrejas de acordo com a linha ali que o reformador pensava naquela época. Mas uma coisa que havia se perdido e que a reforma protestante ela não conseguiu enaltecer foi o ponto da volta de Cristo. Até o início dos anos 1800 não se pregava que Jesus iria voltar. O que se pregava era o seguinte: nós estamos aqui nessa terra, nós vamos morrer e todo mundo vai para o céu. Quem estiver salvo. Quem estiver perdido já vai para o inferno. Não se pregava sobre a volta de Jesus. Não se cria corretamente sobre a doutrina da ressurreição. Não se tinha essa perspectiva. Até que quando chega no período do século XIX, início ali dos anos 1800, Deus ele toca no coração de uma pessoa chamada Guilherme Miller. Guilherme Miller era apenas um fazendeiro, mas ele, estudando, depois de uma experiência que ele passou na guerra, ele era um deísta, ou seja, ele acreditava que Deus tinha criado o mundo, mas que tinha largado o mundo para virar-se sozinho. Mas depois que ele passou pelo período da Guerra Civil Americana e ele foi salvo de uma bomba que explodiu do seu lado, as pessoas do seu batalhão quase todo morreu, somente ele ficou vivo, ele começou a se questionar se Deus de fato existia e se existia, qual era o propósito que Deus tinha na vida dele. Então ele começou a estudar novamente a Bíblia e nesses seus estudos ele redescobriu a maravilhosa mensagem de que Jesus iria voltar. Ele redescobriu que a maior esperança do homem não era nas coisas dessa terra, mas sim de que Jesus estava voltando. E sabe qual era algo mais especial que aqueceu o coração de Guilherme Miller? É que faltava pouco tempo para Jesus voltar. Isso impactou tanto a vida dele que ele começou a espalhar essa mensagem às outras pessoas. E Deus usou naquele tempo não apenas Guilherme Miller, mas outras pessoas, outros pregadores, não somente nos Estados Unidos, mas também na Europa. Pregadores começaram a se levantar falando de que Jesus estava voltando, uma mensagem que estava esquecida, mas que agora estava sendo enaltecida. Jesus está voltando, é necessário preparo, é necessário que o coração esteja pronto para receber Jesus e para habitar com ele nas mansões celestiais. Essa era a mensagem. Orientado por Deus, Miller começou a pregar. E assim nos Estados Unidos começou a vir a uma onda de reavivamento. O que nós chamamos historicamente de segundo reavivamento nos Estados Unidos. Veio através de Guilherme Miller. A crença de que Jesus, como Salvador, estava retornando e era necessário nos prepararmos para o seu encontro. E por causa desse reavivamento, por causa desse movimento da pregação de que Jesus iria voltar,
as pessoas começaram a chamar esse movimento de adventistas. Mas não é o adventista que existe hoje. Chamavam esses movimentos de adventistas porque cria no retorno de Cristo, no advento de Cristo. Ou então era chamado de milleritas, por causa de Miller, que estava seguindo a mensagem de Miller. Mas um detalhe muito importante que devemos pontuar é o seguinte: essas pessoas que começaram a pregar sobre o advento de Cristo, essas pessoas que começaram a acompanhar Guilherme Miller em sua mensagem, elas não abandonaram as suas igrejas. Tanto que Guilherme Miller nunca foi oficialmente um adventista do sétimo dia. Guilherme Miller tinha a sua igreja, participava da sua igreja, e as pessoas permaneceram na sua igreja, ou seja, permaneceram luteranas, metodistas, presbiterianas, batistas, da conexão cristã, mas em comum eles pregavam sobre a volta de Jesus. Agora, naquele tempo não havia ainda uma igreja chamada adventista. Mas continuando os estudos, muitos começaram a datar de que Jesus viria em 22 de setembro de 1844. O próprio Guilherme Miller não aceitava essa data. Ele ficava um pé atrás, com medo do receio de que poderia acontecer. Mas as interpretações com relação às datas estavam tão assertivas que ele, um ano antes, começou a defender também de que Jesus iria retornar em 22 de outubro de 1844. Mas o ponto-chave é o seguinte: eles estavam certos com relação à data, mas infelizmente erraram com relação à sua interpretação. A profecia das 2.300 tardes e manhãs que fala sobre esse período, que fala sobre essa data, não fala sobre a volta de Jesus, fala sobre o início do processo do juízo investigativo, que prepara para a volta de Jesus. O próprio Cristo falou que ninguém sabe o dia e nem a hora. O apóstolo Pedro deixa bem claro que não devemos marcar datas, mas também isso já estava profetizado que passaria por esse período. E quando chega 22 de outubro de 1844, as pessoas aguardando ali a volta de Jesus, Jesus não voltou. Amanhece o dia de 23 de outubro de 1844. As pessoas estavam tristes. E isso acabou se tornando como o grande desapontamento. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar: nesse período, ainda não existia a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E segundo, aquilo que Miller e seus companheiros ensinaram estava correto? As interpretações proféticas, os períodos proféticos de Daniel, eles estavam corretos? Apenas erraram em uma coisa, como eu já tinha falado. Eles acertaram a data, mas erraram a interpretação dessa data. Porque essa data aponta o início do julgamento que precede a volta de Jesus, da qual vai definir a vida de cada um deles. Mas aí você pode estar olhando e perguntando o seguinte: ok, mas o que é que isso tem a ver com o tema central dessa série? O que é que isso tem a ver com o ressurgimento do dom de profecia? É porque justamente nesse período, Deus começou a escolher pessoas para serem seus porta-vozes. Deus começou a escolher pessoas para serem seus profetas. E em especial, Deus escolheu nesse período 3 pessoas para o ministério profético. Mas apenas uma exerceu de modo pleno esse chamado. E aqui eu vou falar um pouco para vocês quem foram essas pessoas que Deus escolheu nesse período para serem seus profetas e o que aconteceu com eles. Primeiro, William Foy. Nós não temos um retrato completo dessa pessoa, o que nós só temos são algumas gravuras, alguns rascunhos, mas ele era um homem negro e ele foi o primeiro a ser chamado para o ministério profético.
até mais ou menos o ano de 1987, não se tinha pleno conhecimento da vida de William Foy. Algumas informações estavam equivocadas, estavam erradas, mas depois se redescobriu a história desse grande homem, desse grande pastor. Homem negro, ele recebeu poucas visões no período de 2 anos, entre 1842 e 1844. Nesse período, ele tinha 21 anos de idade e as visões que ele recebeu foi antes do desapontamento, ou seja, antes de 22 de outubro de 1844. E as suas visões mostravam ele no céu, falava sobre o julgamento, os eventos que ocorreriam antes da segunda vinda de Jesus e o cuidado de Deus sobre os crentes mileritas, os crentes adventistas de seu tempo, que ansiavam pelo retorno de Cristo. Ele era membro da Igreja Batista do Livre Arbítrio e também pastor dessa igreja. Naquele tempo se tinha um forte racismo nos Estados Unidos. E provavelmente, por William Foy ser negro, isso acabou impedindo que a sua mensagem alcançasse mais pessoas. Mas mesmo assim, ele não se atemorizou. Aonde ele tinha oportunidade de falar, ele falava. Ele fez parte do movimento de Guilherme Miller, mas não há indicação de que ele defendesse que Jesus iria retornar em 22 de outubro de 1844. Devemos também deixar claro que muitas pessoas que seguiram o movimento de Guilherme Miller não defendiam a guarda de um dia para o retorno de Jesus. Agora, alguns milleritas mais tarde se tornaram os pioneiros do que hoje é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E muitos desses pioneiros tiveram a oportunidade de terem contato com William Foy e até mesmo de ouvir algumas de suas visões, ouvir de suas mensagens e atestaram a legitimidade das visões de William Foy. Uma delas foi a própria Ellen White, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Ela diz o seguinte, que Foy teve 4 visões e foram extraordinários os testemunhos que ele apresentou. Foi algo assim muito verídico. A própria irmã White diz que ela tinha algumas cópias dessas visões, estudava os sermões de William Foy e ouviu muitas vezes ele falar e que estava familiarizado com a sua mensagem. As visões que Foy recebeu foram designadas para advertir, preparar e evitar o desapontamento entre aqueles que entendiam e que prestavam atenção a essas mensagens. Conta-se um relato que em uma de suas visões, William Foy passou 12 horas em visão. Algo extraordinário, quase que humanamente impossível, mas ele passou. Sabe, depois do desapontamento, nunca mais William Foy ele recebeu alguma visão de Deus. Mas ele permaneceu fiel a Deus em sua igreja, a Igreja Batista do Livre Arbítrio, foi um bom pastor e ele morreu em 9 de novembro de 1893. E em sua lápide está registrado o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. William Foy, em sua trajetória, ele demonstrou que estava preparado para se encontrar com Jesus. E mesmo que o seu ministério profético foi apenas de 2 anos, ele impactou a vida de muitas pessoas. Ele foi inspiração para muitas pessoas. E ele teve a plena certeza que cumpriu o seu papel, cumpriu o seu dever. E aqui uma lição que eu gostaria de tirar da vida de William Foy é a seguinte: você está preparado para se encontrar com Jesus? William Foy estava preparado. William Foy estava pronto para se encontrar com Jesus. Aí eu pergunto, você está pronto para se encontrar com Jesus? Você quer se encontrar com Jesus? Será que ao findar de sua vida, você poderá falar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé?
Se a sua resposta é negativa, eu quero fazer um convite. Hoje Deus está dando a oportunidade para você, para que você se prepare para se encontrar com Ele. Para que nesse tempo você seja como William Foy, uma pessoa que ama a volta de Jesus, que ama o seu Salvador, quer se encontrar com o seu Salvador e está se preparando para se encontrar com o seu Salvador. Então, meu primeiro convite nessa manhã é: se prepare para se encontrar com Jesus. Esteja pronto para você abraçar e beijar o teu Salvador quando encontrasse com Ele lá no céu. Então, a primeira pessoa que Deus utilizou aqui foi William Foy. Logo depois de William Foy, Deus escolheu uma outra pessoa para o ministério profético. E que pessoa foi essa? Foi Hazen Foss. Hazen Foss era um jovem, era fervoroso na mensagem de que Jesus viria em 22 de outubro de 1844, e ele passou pelo desapontamento. Ele tinha uma boa aparência, era bem educado, mas ele era bem tímido. E logo depois do desapontamento, Deus lhe mostrou, em visão, o futuro do povo adventista e as provas que eles deveriam passar, e disse-lhe para contar essas coisas aos seus irmãos. A visão que Hazen Foss, é porque o nome é meio que parecido, Hazen Foss recebeu de Deus é o seguinte: vocês passaram pelo desapontamento, mas não fiquem tristes, permaneçam fiéis. Essas são algumas das lutas que vocês irão passar. Mas Hazen Foss, timidamente, não falou. Ele guardou para si a visão. E então Deus fala com ele novamente, uma segunda vez em visão, dizendo que ele deveria falar e relatar o que ele tinha recebido na primeira visão. Porque se ele não falasse, Deus iria tirá-lo o dom profético. Deus iria escolher outra pessoa se ele não falasse. Ele então permaneceu calado. Ele não falou. Então Deus fala com ele pela terceira vez e disse que ele estava dispensado do serviço profético. Ele não era mais necessário, que o tempo dele já havia passado. Como ele relutou, Deus entendeu que ele não queria ser um profeta, e então já havia escolhido outra pessoa. Desesperado, Hazen Foss, com medo de que Deus o abandonasse, decidiu chamar o grupo de crentes, e no momento que ele iria falar, ele ficou mudo. Ele não conseguia se lembrar mais da visão. Ele não conseguia mais se lembrar da mensagem que Deus tinha dado a ele, que ele deveria transmitir. Ele tinha perdido o dom profético. Infelizmente, o relato histórico diz que depois dessa ocasião, ele não manifestou mais interesse por assuntos religiosos, ele ficou recluso. Morreu em 1893. O final de Hazen Foss não foi muito feliz. E aqui eu gostaria de tirar a segunda lição na vida de Hazen Foss. Deus havia escolhido para um ministério muito especial, para o ministério profético. Mas Hazen Foss, por medo, ele não aceitou o chamado de Deus. E quando ele decidiu fazer a vontade de Deus, já era tarde demais. Hoje, Deus, a priori, não está chamando você para ser profeta. Mas Deus está chamando você para ser um mensageiro da verdade. Deus está chamando você para ser alguém importante, para ser alguém influente na pregação do Evangelho. Ou Deus está chamando você para entregar completamente seu coração a Ele. E o que é que você está fazendo com o chamado de Deus? Não seja como Hazen Foss, que negligenciou, que deixou de lado,
Não deixe passar o tempo. Porque quem sabe, infelizmente, possa ser tarde demais. Hoje, agora é o momento para você aceitar Jesus. Agora é o momento para você falar do amor de Cristo. Porque se você deixar para depois, você corre o grave risco de perder o tempo da graça. E quem sabe, quando você despertar e se decidir, possa ser que seja tarde demais. Então não espere chegar esse tempo. Não siga o exemplo de Hasenfors. Hoje é o momento de você entregar completamente seu coração a Deus e cumprir o papel de um servo do Senhor. Transmitir a mensagem e a maravilha do Evangelho de que Jesus vai voltar. Não deixe para depois. Agora é o momento. Bem, já falamos aqui sobre William Foy e Hasenfors. Um que teve um período profético curto, de 2 anos, outro que negligenciou o seu chamado profético. Agora, vamos falar da terceira pessoa que Deus levantou, que Deus utilizou, e que essa é a mais conhecida. É justamente Ellen G. White, Ellen Gold White, ou que a princípio se chamava Ellen Gold Harmon. White vem do seu esposo Tiago White, logo depois que ela se casou. Então, quem foi Ellen White? Ellen era filha de Roberto e Eunice Harmon. Eles eram fabricantes de chapéus. Eles fabricavam e vendiam chapéus. Ellen White tinha uma irmã gêmea chamada Elizabeth. Elizabeth, ou Beth. Eles nasceram, cresceram juntos, mas depois se mudaram para a cidade de Portland. Quando Ellen White tinha apenas 9 anos de idade, retornando do colégio, ela recebeu uma pedrada em seu rosto, que a deixou em coma por 3 semanas. Ela ficou inconsciente. E logo que ela retornou desse coma, ela ficou extremamente debilitada, doente, e ela não pôde mais continuar os seus estudos. Ela ficou apenas no fundamental do fundamental. Quando ela completou 12 anos, ela foi então batizada do mar e começou a ser membro da igreja metodista. E nesse período, ela ouviu as mensagens de Guilherme Miller. Logo depois que ela foi batizada, ela ouviu as mensagens de Miller, as mensagens da volta de Jesus. E isso impactou o seu coração, não somente o seu coração, mas também o coração de sua família. E eles decidiram aceitar a mensagem da volta de Jesus e aguardavam ansiosamente o retorno de Cristo em 22 de outubro de 1844. Mas como nós bem sabemos, tanto ela quanto seus familiares, seus amigos e os crentes de seu tempo passaram pelo período do desapontamento. Isso acabou fragilizando ainda mais a saúde de Ellen White. Mas em dezembro de 1844, ela visitando uma amiga, elas se reuniram, ela e mais 4 mulheres, e começaram a orar, pedindo forças a Deus por aquele período. E enquanto elas estavam em oração, Ellen White teve a sua primeira visão. E nesse tempo ela tinha 17 anos de idade. E nessa primeira visão, o que foi que ela viu? Foi basicamente uma visão parecida com que William Foy tinha recebido. Quer dizer, que Hasenfors tinha recebido, perdão. Era uma visão semelhante ao que Hasenfors havia recebido. Uma visão falando sobre o trajeto dos que estavam aguardando a volta de Jesus, e esse trajeto que levava até o céu, um caminho estreito, mas que Cristo estava iluminando esse caminho. Ela viu a volta de Jesus, a ressurreição dos justos, a viagem dos salvos para o céu, a cidade santa, a vida dos salvos na nova terra. Era uma mensagem de ânimo que ela deveria passar, mostrando que Deus não os havia abandonado. Que aquele período que eles passaram era apenas um ponto na história. Deus tinha muito mais a revelar
Deus tinha muito mais a mostrar e o povo de Deus tinha muito mais o que pregar em seu tempo. Logo depois de uma semana, ela teve uma segunda visão e Deus falou que ela deveria mostrar, falar aquilo que Deus tinha revelado. Bem parecido com Hasenfos. Mas a princípio, ela estava relutando também. Ela tinha medo. Mas qual era o medo dela? Era um medo um pouco diferente do que acometeu Hasenfos. O medo de Ellen White era o seguinte: o seu estado de saúde era péssimo, debilitado. Qualquer lugar que ela ia, alguém tinha que acompanhá-la, porque ela às vezes tinha desmaios, tinha espasmos, né? Por causa, desde a ferida que ela recebeu, afetou um pouco o sistema nervoso, afetou a sua saúde e nunca mais ela foi a mesma. Então ela tinha medo que isso atrapalhasse o ministério. O segundo ponto que ela tinha medo é que ela temia que por causa desse ministério ela começasse a enaltecer o seu próprio nome. Ela tinha medo que ela tornasse uma pessoa vaidosa. E só retomando aqui os problemas de saúde que ela tinha, naquele período ela tinha tuberculose, tinha problemas cardíacos e os médicos tinham dado que ela não iria viver muito tempo. Então ela tinha relutância. Deus falou que ela iria passar por dificuldades, por tribulações, mas que estaria do lado dela. Mas ela relutava por causa desses dois pontos. Sua saúde débil e ela tinha medo de que ela se tornasse uma pessoa envaidecida. Isso se parece muito com Moisés e com Jeremias. Quase que a mesma experiência. Mas em visão Deus enviou um anjo, dizendo que na sua trajetória profética ela poderia ficar tranquila. Porque Deus iria mandar aflições, Deus iria mandar provações para que ela não se tornasse orgulhosa, para que ela continuasse humilde, para que ela continuasse dependente de Deus. Então, diante disso, ela começou a relatar essa primeira visão que ela teve e o primeiro grupo que ouviu essas mensagens foram de 60 pessoas da sua própria congregação. Eles ouviram e então aceitaram essa linda mensagem, essa linda visão que Ellen White teve. A partir daí, ela começou, de fato, o seu ministério. Diferente de Hasenfos, ela não rejeitou o chamado. Ela confiou em Deus e começou a pregar. Diante disso, em 30 de agosto de 1846, ela se casou com Tiago White, então ela recebe o sobrenome White, e dali em diante, Tiago seria o seu principal companheiro. E logo mais tarde, tanto ela quanto ele e os demais remanescentes do movimento millerita, eles deram origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foram os pioneiros da Igreja Adventista. Eles tiveram 4 filhos. O mais velho faleceu com 16 anos, o mais moço com 3 meses de idade, e ela atuou como profeta, como mensageira do Senhor, por mais de 70 anos. Tamanha era a sua humildade que ela não aceitava ser chamada de profeta. Ela nunca aceitou ser chamada assim nominalmente profeta. Ela sempre se referia como a mensageira do Senhor. Ela se referia que ela era apenas uma mensageira da palavra de Deus. Ela viajou por muitos lugares nos Estados Unidos, foi missionária na Europa, na Austrália. Ela recebeu cerca de 2.000 visões e sonhos e escreveu mais de 100.000 páginas sobre os variados temas. E ela faleceu em 16 de julho de 1915 com 87 anos. Então, Ellen White, ela aceitou o chamado de Deus e ela cumpriu seu papel. Com mais de 70 anos de ministério profético, ela proclamou não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, as verdades bíblicas e a esperança do retorno de Cristo. Agora você deve estar se perguntando, mas pastor, como é que nós podemos ter plena confiança, plena certeza
de que o ministério profético que foi profetizado em Apocalipse 12, 17, em Apocalipse 19, 10, Joel, capítulo 2 também. Como é que nós podemos ter certeza que Ellen White verdadeiramente foi uma profeta, uma mensageira do Senhor? Bem, isso vai ficar para nosso próximo encontro, para nosso próximo sermão. A mensagem de hoje, o foco, foi demonstrar que historicamente Deus usou pessoas, Deus escolheu pessoas do nosso tempo, da nossa época, para serem profetas, para serem mensageiros do Senhor, cumprindo o que ele havia predito em Apocalipse. Ou seja, Deus, nos últimos dias, levantou novamente o ministério profético. E nós percebemos isso na vida de William Foy, de Hazen Foss e de Ellen White. Agora, como é que nós podemos ter certeza que Ellen White foi verdadeiramente uma profeta do Senhor? No próximo estudo, próximo sermão, nós vamos ver biblicamente quais são as provas necessárias para se identificar um verdadeiro profeta. E nós vamos verificar se de fato essas provas bíblicas se aplicam a Ellen White. Irmãos, meus amigos, nós devemos crer na palavra de Deus. Nós devemos confiar no que ele nos diz e no que os seus profetas nos dizem. A Bíblia demonstra que ele usou profetas no Antigo Testamento, que usou profetas no Novo Testamento e que levantou profetas nesses últimos dias. E pela Bíblia, devemos confiar no que esses profetas dizem. Mas claro, isso está alinhado com a palavra de Deus. Por isso, devemos constantemente estar em ligação com a palavra do Senhor para provar se os profetas são verdadeiros ou não. E no nosso próximo encontro, ou seja, sábado que vem, nós veremos as provas bíblicas necessárias para se provar um profeta. Mas o que eu quero trazer de terceira lição para nós hoje, porque de William Foy, o que nós podemos aprender é que devemos sempre ter a esperança da volta de Jesus e estar preparados para se encontrar com o Senhor. Com Hazen Foss, a lição que nós podemos tirar de sua vida para nós hoje é que nós não podemos deixar as coisas para depois, porque pode ser tarde demais. E a lição que podemos tirar da vida de Ellen White para nós hoje é que Deus, ele sempre está conosco. Confie no chamado de Deus. Se Deus está chamando, Deus estará acompanhando você. Ou seja, na nossa jornada para o céu, Deus, ele sempre está conosco. Deus não nos abandona. Deus não nos deixa de lado. Deus não nos esquece. Deus não se esqueceu de você. Deus não abandonou você. Se você entregou completamente sua vida a Ele, saiba de uma coisa. Pode demorar, mas Ele virá. A caminhada pode ser difícil, mas Ele está conosco. Confie em Deus, confie na palavra de Deus, confie nos profetas de Deus. E com certeza, nós teremos uma vida de preparo, de comunhão, para nos encontrar com o Senhor. E a pergunta que eu faço é a seguinte: está você preparado para encontrar-se com Jesus? Está você pronto para atender o chamado do Mestre? O meu apelo nessa manhã é que você aceite o chamado do Senhor. Que você aceite o convite de Deus. Que você aceite fazer parte da família de Deus. Que você aceite ser mensageiro do Senhor. Espalhar a esse mundo a verdade de que Jesus está retornando. E principalmente, que você aceite morar com Cristo e que esteja pronto para habitar a Canaã, a nova Canaã. Hoje nós somos participantes do reino de Deus, mas logo logo seremos habitantes do reino de Deus. A grande questão é, não importa apenas participar, é necessário desejar habitar no reino de Deus. Logo logo nós habitaremos e Deus quer ver você e a mim junto com Ele. Então, nesse momento, vamos cantar alegremente uma música, um hino que é muito especial, do nosso cenário 306, Diz Senhor.
Hoje Jesus está nos chamando. Hoje Jesus está nos conclamando. Então ouça a voz de Deus. Atente ao chamado do Senhor. E faça parte do povo de Deus. Diz Senhor, diz Senhor, o que devo eu aqui fazer? Diz Senhor, eis-me aqui, eu irei responder. Os perdidos neste mundo clamam, ouve o suplicar do sofredor. Cristo hoje está te convidando para ser obreiro de valor. Diz Senhor. O Senhor te chama com ternura, ouve sua voz a suplicar. Venha Ele unir-te no serviço, sim, buscando almas pra salvar. Diz Senhor, diz Senhor. Então que você esteja ouvindo a voz de Deus te chamar. Te chamar para a salvação, te chamar para o serviço, te chamar para a redenção. Hoje, Deus escolhe você para ser um mensageiro de Deus nessa terra, proclamando que Jesus está retornando e quer salvar a todos aqueles que aceitarem e confessarem o seu nome. Então aceite o convite do Senhor. Esteja pronto. Cumpra fielmente o teu dever, como William Foy cumpriu, como Ellen White cumpriu. Não siga o exemplo de Hasenfoss, que deixou para depois, e depois ficou tarde demais. Hoje é o momento, hoje é a oportunidade, hoje é o dia para tomarmos uma decisão de estarmos ao lado com o Senhor e de sermos participantes da obra de proclamar e levar salvação às pessoas. Se esse é o desejo do teu coração, então nesse momento, ore junto comigo. Querido Deus, Pai amado Senhor, como é bom, por meio da Tua palavra, termos a certeza de que o Senhor sempre está conosco. E o Senhor sempre prepara homens e mulheres
para guiar o teu povo. Seja no período da nação de Israel, seja no período do início da igreja cristã, seja para nossos últimos dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolhe homens e mulheres para serem teu porta-voz, para guiar teu povo, a tua igreja. E agora, Senhor, tu nos chama para sermos homens valorosos no teu serviço. Mas antes, o Senhor nos chama para sermos homens e mulheres redimidos pelo teu sangue. Então, por favor, Senhor, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, nos transforma, que sejamos prontos para nos encontrar com o Senhor, mas também que sejamos dispostos para proclamar e para transmitir essa esperança às outras pessoas também. Esteja conosco nesse restante de dia santo, sagrado, e que possamos estar orando uns pelos outros. Abençoe a cada um que está nos acompanhando. Só que pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe grandemente você, que tenha um bom restante de sábado. Eu já convido para amanhã, às 19 horas, para o nosso estudo, o Mistério da Profecia, onde o tema é sobre a verdade e sobre a morte. O que acontece depois que morremos? Não perca esse estudo. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até mais. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.